Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast do Diário do Rodrigo Lima. Você pode acessar também o portal de notícias diariodorodrigolima.com.br e você sabe, a gente vai estar trazendo as informações mais relevantes de Rio Preto, do estado e do país. E hoje aqui no podcast eu recebo uma dupla muito importante aqui do Republicanos. Eu estou com o deputado federal, presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira, candidato à reeleição, e também a Coronel Helena. Coronel Helena, que é candidata a deputado estadual. Presidente, se o senhor me permite, vou começar com as damas aqui, né? Sempre, né, presidente? Sempre, sempre. Coronel Helena, a senhora teve uma votação muito expressiva em 2020, com 55 mil votos em Rio Preto, né? Um pouquinho a mais, 55.200 e um pouquinho, né? Isso mesmo. E eu queria saber da senhora qual que é a importância do recall eleitoral nessa disputa que a gente vai ter em outubro. Bem, Rodrigo, bom, primeiro quero parabenizá-lo por esse espaço, por esse novo projeto, desejar muita sorte e que você tenha muitas entrevistas interessantes aqui nesse espaço. Rodrigo, primeira coisa também é agradecer à população de Rio Preto. Mais de 55 mil pessoas viu verdade, viu que o nosso projeto é viável e interessante para a cidade de Rio Preto. Então, agradeço a cada riopretense que confiou o seu voto na Coronel Helena. E essa experiência nós tivemos, não vencemos em 2020, mas ganhamos politicamente. Hoje eu sou conhecida e reconhecida em todos os lugares. Na minha vida civil, quando eu caminho pela cidade, vou no mercado, vou numa farmácia, as pessoas me reconhecem, param, conversam. E também na região. Então, esse recall, com certeza, ele é um impulso importante agora na campanha para deputado estadual. Qual que é o peso desse recall, deputado, o senhor que também vai disputar a reeleição, né? Qual que é a importância de ter uma referência, do eleitorado ter uma referência como essa? Rodrigo, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo seu novo desafio, né? Seu novo empreendimento aí, que é o blog e também o podcast. Você sabe que o recall é importante porque a pessoa já não precisará mais, a meu ver, se apresentar. Ela já é conhecida da população. E ele fica mais forte ainda quando a gestão daquele que venceu não está indo bem. Então as pessoas ficam, queira ou não queira, elas ficam com aquele sentimentozinho, sabe, de arrependimento. Se eu soubesse que ia ser assim, eu teria votado, Então eu acho que isso é muito importante para dar o start e dar o impulsionamento inicial na campanha. A gente percebe que a Coronel Helena é um quadro importante político em São José do Rio Preto atualmente, né? E, independentemente de qualquer que seja o resultado das urnas, o Republicano já tem candidata para a Prefeitura de Rio Preto em 2024? Não tenha dúvida, nós temos um processo. Você sabe que eleições, uma depende da outra. Eu acho que o resultado desta eleição que nós teremos daqui a poucos dias vai definir o futuro de 2024, não só aqui em Rio Preto, mas em todo o estado de São Paulo e no país como um todo. Não tenho dúvida que, primeiro, é importante, nós estamos muito empenhados, os republicanos, de que a Coronel Helena seja eleita deputada estadual. Porque faz diferença, não adianta dizer que não faz, porque faz sim diferença você disputar uma eleição para o Poder Executivo, no caso para a Prefeitura, com um mandato de deputada. Imagine você que ela sendo eleita agora em outubro, ela terá aí para outubro de 24 praticamente 2 anos, 1 ano e meio no mínimo, de mandato e de serviços efetivamente prestados como deputada para Rio Preto. É óbvio que ela já tem uma história de vida e já tem uma história de serviços prestados quando era comandante do batalhão aqui na região, quando era na carreira militar, mas, evidentemente, a questão política ajuda muito nesse processo. E de qualquer maneira, mas mesmo um não sucesso nas urnas também não desqualifica para 24, né, presidente? Não, óbvio que não. Você sabe que eleições... Chega numa condição melhor, mas... Não tem dúvida. Eleições, você pode ter a vitória eleitoral
e uma derrota política. Você pode ter uma derrota eleitoral e uma vitória política. A própria eleição de 2020 aqui, nós consideramos, não teve a vitória eleitoral, não foi eleita, mas foi uma vitória política, porque saiu muito mais forte e muito mais conhecida e com propostas que, evidentemente, serão agora colocadas em práticas nesta eleição e na próxima, com certeza. Não tenho dúvidas, acho que eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é bom deixar pontuado isso aqui. Não tenho dúvidas que nós teremos, sim, candidata à Prefeitura de Rio Preto em 2024. Vocês fazem a dobradinha, a principal dobradinha do Republicanos na região de Rio Preto? Sim, a principal dobradinha em Rio Preto e região. Como é que está sendo a visita, a aceitação nos municípios, com os prefeitos, enfim, com os aliados, né? Rodrigo, a aceitação é muito boa, as visitas são muito bem recebidas, muito bem receptivas, as pessoas são receptivas porque, primeiro que a Coronel Helena ela já é conhecida, fez um relevante serviço aqui na época que foi comandante do batalhão, e eu, como deputado federal, não obstante esteja no primeiro mandato, já ajudei toda a região e Rio Preto e região. São mais de 400 cidades no estado de São Paulo, com mais de 500 milhões de reais liberados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a ação social. Então, o que os prefeitos precisam, a gente tem atendido. Presidente, eu pergunto para o senhor também, qual que é a principal diferença do Republicanos em relação aos demais partidos políticos? Qual que é a cereja do bolo que tem diferença? Porque atrai, porque a Coronel Helena saiu saiu até de uma questão do comando da Polícia Militar, não entraria em qualquer partido, né? Qual que é o diferencial do Republicanos? Eu diria que é a credibilidade, a palavra, né? Eu sou uma pessoa que sou conhecido em todo o Brasil de que sou um homem de palavra e de compromissos. Não hesito em dizer não, ou se digo sim, digo porque posso cumprir. Eu procuro fazer diferente, não sou melhor do que ninguém, mas a gente tem procurado honrar a nossa palavra, ao ponto de que, em uma ocasião, eu até desafiei 3 políticos, eu estava numa reunião com outros 3 políticos e eu disse para eles, eu desafio vocês, qualquer um de vocês 3, encontrar alguém no Brasil, uma única pessoa no Brasil, que nesses 10 anos que eu estou na presidência do partido, na época eram 10, agora já vai fazer 12 no ano que vem, em maio do ano que vem, nesses 10 anos que eu estou na presidência do partido, tenha tratado comigo e eu não tenha cumprido. Eu me lembro até que um deles disse assim, então você não é do ramo, você está no ramo errado. Porque na política, infelizmente, as pessoas mentem, as pessoas blefam, as pessoas traem. Isso é inerente ao meio. Comigo é diferente, eu procuro ser o mais autêntico possível, o mais sincero possível e cumprir os compromissos que são assumidos. Então eu diria que essa questão da palavra, do compromisso assumido ser cumprido, seria um grande diferencial. Então, Coronel, tem alguma promessa? Se puder complementar, Sim. O que me atraiu no Republicanos foi também a existência de um projeto político. Não é como alguns partidos que se reúnem no ano eleitoral, formam um grupo para eleger um. Né? Então, nós temos uma jornada, nós temos um propósito que começou em 2020 com essa nossa proposta aqui na Prefeitura de Rio Preto e estamos dando continuidade agora em 2022 e vamos prosseguir. Né? Então, é um partido que tem valores que se alinham com os meus e que tem um propósito, tem um plano para o Estado e até para o país. A senhora, como integrante da Polícia Militar, como coronel da Polícia Militar, a gente percebe que em 2018 nós tivemos até a Onda 17, né, presidente? A Onda 17 que devastou aqui a nossa representação política na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. A senhora acha que vai ser diferente de alguma forma? Essa Onda 17, ela deve vir, se vir, não vai ter tanta intensidade em relação ao Bolsonaro, né? A senhora acredita, por ser da Polícia Militar, vai mudar alguma coisa ou não? O cenário é bem diferente, né? Tem muitas pessoas, você lembrou do meu perfil militar, tem muitos policiais, muitas pessoas vinculadas à segurança pública que estão tentando, mas é um fenômeno que não deve se repetir, não com aquela intensidade.
O que se repete e que se mantém é a polarização, isso a gente vê nitidamente, só que também as pessoas se decepcionaram bastante, porque muitos candidatos que tiveram uma votação expressiva aqui na nossa cidade, na nossa região, mas eram desconhecidos, eram influências, pessoas da mídia e etc. e tal, e acabaram puxando muitos candidatos que não tinham relevância, né, que tiveram uma votação pouco expressiva, e esses que tiveram, né, os puxadores de votos, foram pessoas que acabaram não dando atenção para a cidade, para a região. Então as pessoas sentiram isso, né? Então, no dia a dia a gente ouve essa cobrança e há uma questão que é a volta às origens. As pessoas, eu sinto que estão valorizando as candidaturas locais também, ou de pessoas que efetivamente contribuíram, se fizeram presente durante a gestão, que não é o caso de muitos desses que foram nessa onda 17. Presidente, essa polarização que a Coronel comentou, ela até que forma, até que ponto ela é prejudicial ao país? Olha, seria importante, né, Rodrigo, que tivéssemos lideranças novas. A gente está aí numa polarização entre um ex-presidente, que teve problemas, não dá para dizer que não teve, problemas sérios, e um atual presidente que tem muita gente que gosta, mas também tem muita gente que não gosta. Então, o importante seria que se nós tivéssemos mais 2 ou 3 opções, mas não tem, é o que nós temos, e aí é a escolha que tem que ser feita pelo eleitor. O eleitor, seguramente, no dia 2 de outubro, vai levar ao segundo turno, pelo que tudo indica, esses dois. Eu não acredito em vitória nem de um nem de outro no primeiro turno, eu acho que vai ser uma eleição de 2 turnos. A polarização é ruim porque sai também do debate mais amplo do que pode beneficiar as pessoas, do que pode mudar a vida das pessoas, das ideias, como ela disse, para ficar num campo ideológico, e que não resolve o problema das pessoas. Ideologia não coloca comida na mesa das pessoas, ideologia não gera emprego, ideologia é apenas retórica. Essa questão de ideologia entre os partidos hoje é mais questão pessoal, presidente, ou não? Você acha que o eleitor vota no partido ou nas pessoas, Coronel? Qual que é a opinião de vocês? Eu acredito que vote nas pessoas, que são pessoas que cresceram, que ganharam aí o imaginário das pessoas e, claro, são relacionadas com questões do dia a dia, mas também com as questões ideológicas. Então, eu acredito que seja mais pessoas do que partidos. O senhor tem essa percepção também? Eu acho que sim, eu acho que na média geral mais em pessoas, mas não tenha dúvida, você mesmo, Rodrigo, mencionava agora há pouco a questão da onda, né, do 17, que era o número que o Bolsonaro tinha. Muita gente votou ali na onda, sem saber em quem estava votando. Isso eu não tenho dúvidas de que isso aconteceu. Nós temos pessoas aí que tiveram mais de 1 milhão de votos, pessoas que tiveram mais de 2 milhões de votos, e que não eram nem conhecidas das pessoas, porque o eleitor, naquela altura, a meu ver, ele quis votar no número, neste número que você mencionou, da primeira, que é deputado federal, até o último, que é o presidente da República, né? A ordem de votações. Então, mas eu penso que, na média, em geral, o eleitor vota em pessoas que ele conheça, pessoas que ele saiba que tem comprometimento. Tanto que há, como a Coronel Helena mencionou, não tenho dúvidas que há um arrependimento de muita gente em ter votado em pessoas que ela nem conhecia, porque sabem que essas pessoas não fizeram nada por elas e pela cidade ou pela região onde elas vivem. E o senhor acha que a renovação por conta disso vai ser grande ou não? A senhora acredita na renovação na Assembleia, por exemplo? Acredito. Tanto que a nossa palavra-chave nesse processo é renovação. Creio que esse cansaço, essa decepção, e a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então a gente percebe que a falta de representatividade da nossa cidade, da nossa região, fez falta. Então os prefeitos, as pessoas estão apostando muito nessa questão do comprometimento, né? Pessoas que ou são daqui ou que são comprometidas com a região, que é o caso do deputado Marcos Pereira. A gente sabe, o senhor tem, mesmo não sendo aqui de Rio Preto, o senhor tem trabalho prestado para a cidade com a liberação de muitas emendas, né, deputado? Especialmente até o distrito de Engenheiro Schmidt, né? Por que esse carinho todo especial com o distrito? A gente teve uma votação expressiva lá em Schmidt, sou o deputado federal mais bem votado da história do distrito,
E aqui em Rio Preto também tivemos uma votação expressiva, a gente tem vínculos com a cidade. As pessoas que me conhecem e quem não conhecer, eu vou aproveitar aqui a sua audiência para pedir para visitar o meu site, né, marcospereira.com, não tem .br, é www.marcospereira.com. E lá no meu site tem a minha história, a minha biografia, a minha carreira profissional. E eu fui vice-presidente nacional da Record, da TV Record. E isso, desde aquela época, eu frequentava muito a cidade de Rio Preto, porque tem uma emissora aqui, geradora. E depois, obviamente, como deputado, como político, como presidente do partido, eu tenho aqui o Diego Polacchini, que é o presidente do partido aqui na cidade de Rio Preto, que é o meu chefe de gabinete aqui em São Paulo, que coordena a minha campanha em todo o estado de São Paulo, que trabalhou comigo quando eu fui ministro, Rodrigo, de Indústria e Comércio Exterior no governo do Michel Temer. Eu levei 5 pessoas para o ministério, aproveitei todo o quadro técnico, todo o quadro de carreira e levei apenas 5, entre eles, um deles era o Diego. Em 20 meses que eu fiquei à frente do ministério, eu estive em 16 países, porque comércio exterior não tem jeito, você tem que dialogar com os parceiros comerciais do país, do Brasil. E ele esteve comigo em todas essas agendas. Então, trabalha conosco já há praticamente 12 anos. Ele nascido lá em Schmidt, então tem esse carinho também, por óbvio, de ser o local de nascimento dele, mas também pelo resultado da eleição. Aqui em Rio Preto, eu sou também, na cidade como todo, o deputado federal que mais enviou recursos para a cidade, na história da cidade. Mesmo sabendo que existiram vários deputados aqui da cidade, o atual prefeito, por exemplo, foi deputado, outros ex-prefeitos foram deputados e eu já sou o deputado que mais enviou recursos para a cidade. Muito em retribuição aos votos que recebi, mas também porque tenho um compromisso com as pessoas. Eu, se me permite rapidamente, eu ouvia muito na época da eleição. Primeiro, acho que é importante ressaltar que eu decidi ser candidato em fevereiro e a eleição era em outubro. Então, foi uma coisa muito em cima da hora e nós tivemos pouco tempo para planejar e programar. Mas eu ouvia durante o período da campanha propriamente dita, aqui em Rio Preto e em muitas cidades do interior de São Paulo, a seguinte pergunta: você é da onde? E eu dizia: eu moro em São Paulo. E eu ouvi muito: a gente gosta de votar em alguém que é da cidade ou da região. E eu, mas você peça uma oportunidade. O mais importante do que ser da cidade ou da região é fazer pela cidade ou pela região. Passado aí agora 3 anos e meio de mandato, o resultado está provado. Contra números, contra fatos, não tem argumentos. Eu não sou da região, não moro aqui, eu não sou nem paulista. Eu sou capixaba, eu nasci no interior do Espírito Santo, mas moro em São Paulo desde 1999. Vai fazer agora em outubro 23 anos que eu me mudei para São Paulo. Para concluir, eu sempre costumo dizer que a gente não escolhe a cidade onde a gente vai nascer. Quem escolhe são os nossos pais, mas a gente escolhe onde a gente vai fixar a residência. E eu estou aqui em São Paulo, na capital, há 23 anos, mas com trabalhos em Rio Preto durante esses 23 anos. Pelo menos 20, pelo menos durante os últimos 20 anos. E os números mostram, porque mesmo tendo em representações passadas deputados nascidos na cidade ou na região, eles não conseguiram fazer pela cidade e pela região o que eu, não obstante não morar aqui, fiz. E os números são públicos, estão publicizados aí na imprensa, no meu site e também nos portais de transparência. O senhor falou dessa participação do senhor intensa aqui, né, em Rio Preto. Nós temos aí o hospital de base, com certeza está na lista de ajuda do senhor, tem recapeamento, quais outras obras? Porque, querendo ou não, a Coronel Helena, até como integrante do partido, deve dar o pitaco também, envia para cá, envia para aquela entidade, né? A gente dialoga com a Coronel Helena, com o Diego, e aí designamos os recursos. Na época do Covid, né, no auge da pandemia, foram 5 milhões de reais para o combate ao Covid, mais 2 milhões que o prefeito deveria ter enviado para a Santa Casa e não enviou, ficou para a prefeitura, mas espero e seguramente ele deve ter aplicado na saúde. Asfalto, são mais de 30 ruas que estão sendo asfaltadas com recursos, mais de 30 ruas em 5 bairros pelo menos, que estão sendo asfaltadas com recursos que eu encaminhei, também recursos para assistência social. Então,
todos os detalhes estão lá no meu site, tem cidade por cidade, Rodrigo. Todas as cidades que receberam estão lá registradas. E na região para também? Que dê transparência. Atuação também na região, deputado de Em Rio Preto? todas as cidades da região, são mais de 56 cidades que a gente tem atuado aqui na região, e todas elas receberam alguma coisa de recursos encaminhados por mim, seja do orçamento da União, seja também do orçamento das emendas impositivas, e eu diria para você que passa de 100 milhões na região. Em Rio Preto, especificamente, 23 milhões. Uma vez deputado, sempre deputado, deputado e ministro, né? Uma vez ministro, sempre ministro. Qual o legado que o senhor deixou? Assim, igual o senhor teve um papel importante, porque até o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, teve aqui recentemente no podcast, ele comentou sobre a importância da atuação do Brasil agora no mundo, né? Principalmente em relação à alimentação, que o Brasil, 1/4 de cada prato de comida que é consumido no mundo sai aqui do Brasil. Uhum. Qual que é o legado que o senhor deixou como ministro da indústria? Olha, nós deixamos muita coisa boa. Primeiro, eu acho que é importante ressaltar que nós assumimos o ministério por conta do impeachment. O Michel Temer assumiu o comando do país, me convidou para assumir a pasta de Indústria e Comércio Exterior, e a primeira coisa que nós fizemos foi reinserir o Brasil no cenário internacional. A ex-presidente Dilma, o grupo político e o grupo de ministros que ela atuava, não estava fazendo com que o nome e a voz do Brasil pudesse estar ecoando e sendo ouvida nos organismos internacionais. Eu participei de todos os grandes eventos internacionais, reunião de ministros de comércio do G20, do BRICS, Fórum Econômico Mundial, entre outros. E eu diria que já em julho de 2016, com 2 meses à frente de gestão do Ministério, eu participei da reunião de ministros de comércio do G20 em Xangai, na China, e lá retomei a conversa, o diálogo com a Cecília Malmström, que era a comissária de comércio da União Europeia. Eu fui o primeiro agente do governo brasileiro e do Mercosul a retomar as negociações do acordo Mercosul-União Europeia. E deixamos esse acordo praticamente concluído. O atual governo do Bolsonaro acabou concluindo nos 6 primeiros meses, porque já estava bem avançado todos os debates. Com 6 meses à frente do Ministério, eu queria ressaltar isso aqui, porque eu acho que isso é muito importante, nós lançamos, isso foi até capa do principal, talvez o único jornal de economia do país, nós lançamos 37 medidas em dezembro de 2016, 37 medidas de desburocratização do sistema MIDIC, que era o Ministério e as vinculadas. E dessas 37 medidas, quando eu saí, já tinham sido concluídas 30. O principal delas, eu diria, o Portal Único do Comércio Exterior, que eliminou o uso de papel, de carimbos, burocracia exacerbada que existia, e reduziu em 40% o tempo de importação e de exportação. Então, eu citaria estes. Eu tive 1.500 agendas em 20 meses. Nossa. No Brasil, todos os estados eu visitei e 16 países, como eu mencionei. Fizemos muitas parcerias interessantes, atração de investimentos, mas o principal, se eu posso dizer, foi esse pacote de desburocratização. Eu sou avesso à burocracia. E foi uma experiência pessoal, acredito, intensa para o senhor na política. A política permite isso, né? 1.500 agendas é uma coisa absurda, né? 1.500 agendas, obviamente, quando eu falo 1.500, as pessoas que eu recebi em audiência na sede do Ministério, e está incluído aí também as agendas internacionais e as agendas dentro do Brasil. Nós tínhamos, na época, um plano nacional de incentivo à exportação, e eu fui lançar nos 26 estados do Brasil. Tinha reuniões, a SUFRAMA, que é a Zona Franca de Manaus, era vinculado lá, o Polo Industrial de Manaus, ao Ministério. Então eu ia a cada 2 meses, porque era o presidente do Conselho de Administração da SUFRAMA para presidir essas reuniões. A cada 2 meses anunciávamos investimentos, geração de empregos, incentivos. Eu diria também, eu me lembrei agora, isso aqui é fundamental, também lançamos o programa da indústria automotiva do Brasil. Os próximos veículos, desde 2020 para cá, que o Brasil vai ter,
que serão montados ou fabricados aqui passam por essa política que nós chamamos de Rota 2030. É um programa é a política industrial do setor automotivo. Eu recentemente fui a Sorocaba numa visita à planta da Toyota e eles até brincaram ou me chamaram, como você disse, né, uma vez sempre ministro. Ministro, esse Corolla híbrido, você é o pai do Corolla híbrido. Então, tem coisas que as pessoas não sabem. Nós lançamos essa nova política. A indústria automotiva, o ciclo de um veículo, quando ele é lançado, é de 5 anos. A cada 5 anos ele tem que ser totalmente reestilizado, ou sai de linha, ou é reestilizado. E nós lançamos a política para os próximos 15 anos, então para os próximos 3 ciclos, de 2018 a 2023, que culminaria se o acordo Mercosul-União Europeia tivesse entrado em vigor já no Brasil, com o prazo de desgravação das tarifas de importação de veículos, para que haja competitividade entre a indústria nacional e a indústria europeia. A questão da guerra acabou atrapalhando todos esses planos, né, deputado? Não? Eu acho que não. Especificamente o acordo Mercosul-União Europeia não tem nada a ver com a guerra. O que atrapalhou mesmo foi a narrativa de desmatamento, a narrativa que, na verdade, também, Rodrigo, é importante ressaltar, é muito mais diálogo político, é muito mais narrativa política dos europeus, de alguns países da Europa, que já não queriam o acordo, que lutavam contra, mas acabaram sendo vencidos pela maioria dos outros países. Então agora eles estão usando essa narrativa. E, infelizmente, o governo atual perde na narrativa com a imprensa, tem uma má vontade muito grande da imprensa. E então, vamos dizer assim, que o acordo está na prateleira aguardando novos ares. Sim. Coronel, queria conversar com a senhora em relação ao trabalho dos deputados atuais, deputados estaduais atuais. Qual a percepção que a senhora tem? E a gente percebe que a população teria que cobrar mais, né, essas pessoas. O que a senhora pensa? O que a senhora faria de diferente? Eu acho que o papel dos partidos políticos é, claro, além de participar do processo eleitoral, é formar bases. Então, uma coisa que o Republicanos tem de muito positivo é essa questão de não parar o trabalho nos intervalos das eleições. Então, a gente trabalha com base política, formando mulheres, no nosso caso, mulheres republicanas, jovens republicanos, o idoso tem espaço. Então, falta, na verdade, essa base política para que as pessoas tenham consciência também que não basta ir lá, pegar um papelzinho, votar, sem saber quem é a pessoa, e depois não acompanhar a produção legislativa, o que foi realmente pautado, qual a efetividade desse mandato. Então, mas as pessoas não têm essa percepção desse conjunto de produção legislativa, mas elas percebem no dia a dia o distanciamento dos nossos representantes com a nossa base. Uma coisa que o deputado Marcos Pereira tem de muito positivo é essa atenção com os pequenos e médios municípios. Ele é, de fato, o deputado dos pequenos e médios municípios, porque ele manda recursos para municípios que tem lá 2.000 eleitores, que ele não teve um único voto. Então, nessas idas que a gente que a gente tem conversado com as pessoas das regiões, a grande crítica não é nem minha, mas das pessoas. É esse distanciamento, o fato dos deputados voltarem de 4 em 4 anos, de municípios menores não terem qualquer tipo de atenção dos representantes regionais, que estão mais preocupados com os colégios eleitorais maiores, mais expressivos. Então, é uma diferença, né, do Marcos Pereira e também da nossa parte, e de dar atenção a essas demandas, dar vazão a essas demandas. Porque, principalmente, essa questão municipal, grande parte dos municípios não conseguem ter uma arrecadação suficiente para dar andamento aos seus projetos, e mesmo a própria gestão ali do dia a dia, não tem arrecadação para isso, dependem muito do fundo de participação dos municípios e das emendas parlamentares. Então, quando a gente fala do papel que o Marcos Pereira desempenhou nesses quase 4 anos em dar atenção a essas cidades e mesmo os municípios maiores, que, claro, acabam recebendo proporcionalmente, porque as demandas também são maiores, é justamente o que a gente precisa nos nossos representantes. É algo que a gente vai continuar trabalhando nesse sentido e é a grande crítica que a gente faz, desse distanciamento com as propostas originais. Se a gente pegar, por exemplo, o pessoal da segurança pública,
Claro, muitas decisões da segurança pública dependem do executivo, mas também a gente percebe que a nossa bancada cresceu, tanto aqui no estado quanto nacionalmente, mas poucas mudanças a gente vê para a instituição. Então, falando um pouquinho para esse público, também dessa questão da segurança pública, a gente percebe uma diferença muito grande entre promessa e realização. Então, a gente precisa melhorar essa equação, porque senão a gente tem representante, mas não tem de fato. Aí eu pergunto para a senhora, e tem que até ajudar os municípios sem olhar a coloração partidária, né, deputada? Principalmente os pequenos municípios, né? Isso é importantíssimo. Eu acho que o deputado atendeu mais de 50% dos municípios paulistas, depois ele vai dizer melhor sobre essa proporção. Mas o pedido chega e é justo e é merecido, a população precisa, a gente tem que olhar a necessidade, né? Porque se você simplesmente pegar a sua carta de votos e falar, não vou ajudar aqui porque não foi relevante, a gente está semeando para colher depois. Eu acho que esse é um pensamento muito importante. A gente semeia, faz o trabalho de base e o que vier na verdade, um resultado que a gente vai colher disso no futuro. É mais produtivo agir dessa forma do que simplesmente só ajudar aqueles locais em que você tem lá já um grupo político, etc. Se você me permite, Rodrigo, acho que eu poderia complementar essa fala da Coronel Helena, dialogando com a sua pergunta. O Republicanos tem em São Paulo, primeiro, São Paulo tem 645 municípios. Desses 645, um pouco mais de 20, algo em torno de 25, são prefeitos filiados ao Republicanos. E nós eu ajudei mais de 400 cidades. Por óbvio, então, não foi observada a questão da coloração partidária, como você mencionou. Foi observada a necessidade da cidade e realmente, como a Coronel Helena mencionou, tem cidade que eu tive 0 votos e mandei mais de 2 milhões, mais de 3 milhões, cidades pequenas, cidade de 2 mil habitantes. E muitas pessoas tiveram votos nessa cidade que não sabem onde fica. Eu tenho dialogado com as pessoas sobre isso neste período de pré-campanha e tenho colocado isso. Se você for ao site do Tribunal Superior Eleitoral e pegar entre os 10 deputados mais bem votados, falando de deputados federais, mas de deputados estaduais não é muito diferente. Se você pegar entre os 10 deputados mais bem votados do estado de São Paulo, 4 desses 10 estão entre os 10, tem 4 figuras, eu não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, mas é fácil de identificar no site. Tem 4 figuras que seguramente não passaram nas cidades, nem sequer conhecem as cidades. Eu mencionava isso esses dias na cidade de Cosmópolis e 2 vereadores, Coronel Helena, falaram para mim, olha, deputado, tem uma deputada estadual aí que foi a mais votada aqui em Cosmópolis. Nós fomos lá, os 2 vereadores dizendo, né? Nós, como vereadores aqui da cidade, fomos lá no gabinete dela, na Assembleia Legislativa, pedir para ela ajudar, fazer alguma coisa pela cidade, mandar algum recurso. E ela perguntou onde é que ficava Cosmópolis. Então, é isso que acontece. Essas pessoas tiram, é óbvio, Rio Preto, pela importância, pelo tamanho que tem, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar. Mas as cidades menores, esses deputados têm votos, sequer sabem onde fica. Se perguntar por 70 deputados federais de São Paulo e os 94 deputados estaduais, onde fica Torre de Pedra, por exemplo, que é uma cidadezinha de 2 mil habitantes, portanto, 1.000 e poucos eleitores, cidade essa que eu enviei bastante recursos para lá também, eles não sabem. Então, por outro lado também, as pessoas cobram menos, para dialogar um pouco também com a pergunta que você fez para ela, não só os deputados estaduais como os federais, porque elas muitas delas não sabem nem quem votou. Vai na onda. Essa que é a crítica que se faz. Isso é muito ruim, né? Porque a atuação política de um deputado não é apenas a região de Rio Preto, é todo o estado de São Paulo, né? Só pretende ampliar, abrir esse leque aí de atuação política no estado como um todo?
Sim, com certeza. É claro que o foco é regional. Eu tenho feito a minha base aqui, né, na cidade de Rio Preto, região de Rio Preto, mas a ideia é dentro das bandeiras, dentro daquilo que a gente defende, com o pessoal da segurança pública, as pautas que a gente tem em relação à mulher, nós vamos atender todas as pessoas de forma igual. A ideia é ter gabinete aberto e, se o projeto for bom, vamos apoiar, né? Deputado, eu queria conversar com você, com o senhor, sobre a questão da decisão dos republicanos em apoiar a candidatura do ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Não é uma parada mole, mas também não é impossível. Pela primeira vez, por muitos anos, eu que acompanho a política, a gente vê uma possibilidade real de acabar com essa hegemonia do PSDB. É isso mesmo que os republicanos pretendem? Como é que o senhor avalia o cenário? É isso mesmo, nós estamos muito empenhados e otimistas com a possibilidade do Tarcísio chegar ao segundo turno. E, assim, o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que o candidato do Partido dos Trabalhadores estará no segundo turno e quem for contra ele, acho que ganha a eleição. E obviamente que a vinda do Tarcísio para o partido, ele já queria vir para o partido, nós vivíamos dialogando desde outubro do ano passado e deu certo, culminando com a filiação dele em março. Hoje mesmo saiu uma pesquisa em que ele está muito bem colocado, tanto na espontânea quanto na estimulada. No segundo turno, ainda há, no momento, um empate técnico, seja ele com o candidato do Partido dos Trabalhadores, seja ele contra o candidato do PSDB, situação que eu acho pouco provável que vá Tarcísio e o atual governador. Eu acho que vai Tarcísio e o candidato do PT. E aí, obviamente, que nossa vitória será com gosto dobrado, vamos dizer assim. Vencer aquele que foi o pior prefeito da capital, o pior prefeito de São Paulo, que não conseguiu nem se reeleger. Aliás, pelo contrário, perdeu a eleição no primeiro turno. São Paulo, pela primeira vez, teve eleição de um único turno. E também vencer o PSDB, que já vem patinando em São Paulo há 28 anos. Porque o que teve de novo? As grandes obras no estado de São Paulo foram feitas ainda na época de Maluf, quando Maluf era governador. Não consegue terminar o Rodoanel, uma obra que já está aí há mais de décadas. Então, eu acho que vai ser muito interessante. Estamos muito contentes com essa possibilidade de disputar e governar o maior e mais importante estado do Brasil. E foi muito difícil convencê-lo? Não, pelo contrário, ele queria vir. Ele citou, inclusive, acho que o nome do próprio Diego Polaquini, como essa questão aí da noiva, tem uma questão bacana aí nos bastidores, né? Ele estava entre o PL e os republicanos. O presidente Bolsonaro queria que ele fosse para o PL. Mas ele queria vir para o republicano. E quando ele chegou aqui em Rio Preto, sentou na mesa conosco, né, deputado? Aí ele não resistiu. Então, essa relação tem que ser muito política, assim, o senhor tem que também ter uma relação de confiança acima de tudo, né? Tem a questão política, mas com o candidato, o Tarcísio é uma pessoa extremamente técnica, né? Exatamente. Mas como candidato, como político, o senhor acha que ele evoluiu também nessa área? Está em evolução, né? Ele não é político, de fato, ele está começando agora essa vida política, mas está indo no caminho certo, está indo bem. E é fácil fazer campanha com o Tarcísio? A senhora que está... A gente brinca aqui que os candidatos a deputados são os filhos, né, dos candidatos a governador, né? É fácil fazer campanha com o Tarcísio? Muito fácil. Ele é um nome que agrega muito, mesmo pessoas que têm um outro viés político, mas que na hora que ouve a fala, como o deputado Marcos Pereira falou, uma fala mais técnica, pontuando questões importantes para o estado de São Paulo, sobre desenvolvimento, sobre indústria, sobre ações sociais. Então as pessoas dão muita credibilidade. Ele tem uma palavra que transmite credibilidade. Então é um nome que a gente tem apostado muito, acreditamos muito, que pela primeira vez em 28 anos a gente tem a possibilidade real, não é uma aventura, é a possibilidade real de mudar São Paulo com Tarcísio. Eu pergunto para a senhora,
Coronel, qual que é a importância da mulher na política? A gente tem vários homens aí disputando os cargos, né, majoritários principalmente, e eu queria saber, a senhora, como é que a senhora avalia a participação da mulher na política brasileira, local? A senhora tem que ser mais intensa, presidente também, né, presidente? Porque cabe ao senhor, como presidente nacional, abrir espaço. Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, começando então com a questão do Republicanos. O Republicanos é um partido que realmente valoriza a mulher. Eu mencionei, a gente tem o movimento Mulheres Republicanas. Aqui em Rio Preto nós temos a Suelen Polacchini, a Jaqueline Lima, que presidem, né, fazem a coordenação regional desse movimento. E eu acredito no potencial da mulher em todas as áreas. A mulher empresária, a mulher na política, a mulher em toda a gestão e nos espaços de maior prestígio social. Eu vejo isso como uma necessidade, porque o equilíbrio é sempre muito positivo. E hoje, por uma série de fatores culturais e históricos, a mulher ainda tem uma presença pequena na política, uma pequena representação. Então, é algo que a gente busca trabalhar, como mencionei também, esse trabalho de base que nós fazemos, trazendo lideranças de todos os vieses aí, né? A gente traz pessoas, lideranças comunitárias, religiosas, empresárias, para sentar na mesa conosco, para conversar sobre esse papel e sobre a relevância. Não é que nós precisemos de mulheres fazendo políticas públicas para as mulheres, mas nós precisamos desse olhar, dessa empatia, dessa participação mais marcante. Eu acho que esse equilíbrio ele torna as políticas públicas mais eficientes. A mulher ela tem esse olhar da mãe, ela tem uma preocupação, não que o homem não tenha, né? Mas ela tem essa preocupação com o futuro, com a educação, com o emprego, com a segurança dos seus filhos. E isso tudo vai se refletir em políticas públicas de maior qualidade. Então a mulher ela tem totais condições de ser uma excelente gestora, administrar um lar, né? Às vezes em condições bem precárias, bem restritas, não é fácil, e a gente pode trazer esse conhecimento, essa gestão para o âmbito público, desenvolver essas lideranças e com certeza nos orgulharão no futuro na gestão pública. Rodrigo, essa questão da mulher no Republicanos, a gente tem trabalhado muito desde que eu assumi a presidência do partido. Eu logo disse que mulheres no Republicanos não são cotas, são necessidades. E nós fomos o partido que mais elegeu vereadoras em capital na eleição há 2 anos atrás, de 2020. E nós temos uma bancada feminina de deputadas federais também bastante grande. Nós temos hoje 5 candidatos ao Senado em 5 estados diferentes, dos quais 2 são mulheres. Então, nós incentivamos e apoiamos muito, e investimos muito nessa inserção da mulher na política. A gente percebe uma construção de um partido muito forte, consistente, em Rio Preto, principalmente, onde que eu atuo no jornalismo. O Republicanos tem uma sede própria, parece que tem uma estrutura concebida que dá oportunidade para as pessoas, né, de participação. Isso até o senhor atribui à questão do próprio Diego, porque a Coronel, ela também, quando ela entrou na política, né, ela tinha vários partidos para ingressar, e ela escolheu também o Republicanos. Tem a questão do projeto, mas o fato do partido dar condições da pessoa atuar politicamente, o senhor acha que é um diferencial? Aqui nós temos até o Diego Polacchini, que faz um trabalho diferenciado, né? Porque as lideranças, quando vêm para Rio Preto, até me surpreendeu. O Sérgio Moro, o próprio Tarcísio, quando passou pela cidade, eles não se encontraram com outros partidos, outros grupos políticos. Eles sentaram na mesa do Republicanos ali. Nós temos um partido realmente organizado, estruturado em nível nacional, estadual e municipal, aqui no caso em Rio Preto. Aliás, eu mencionaria também o Geraldo Alckmin, antes dele mudar de lado, quando ele ainda estava se colocando como pré-candidato ao governo do estado, ele passou aqui em Rio Preto, depois o Sérgio Moro passou lá também na sede do Republicanos, e o Tarcísio também
Por quê? Porque nós temos realmente um trabalho bem estruturado e planejado. Óbvio que as pessoas que lideram o partido aqui, o grupo político liderado pelo Diego Polacchini, faz diferença. Eu estava até essa semana, Rodrigo, pensando, após as eleições, após outubro, a minha ideia é dar uma reestruturada também em outras áreas do estado de São Paulo, porque existe um dinheiro que é disponibilizado para o partido, o dinheiro é público e ele tem que ser empregado. Por isso que a gente tem aqui uma sede muito bem estruturada, a gente tem estruturas em vários municípios do estado de São Paulo. Eu quero ampliar isso para a partir das eleições e nas 27 unidades da federação não é diferente, porque o recurso tem que ser aplicado e tem que ser bem aplicado para fazer cumprir o propósito do partido. O que acontece com outros partidos é que a gente chama que são partidos de gaveta. A Coronel Helena falava agora há pouco, numa das suas intervenções, de que nós não somos aquele partido que só atua de 2 em 2 anos. Vai ter eleição municipal, então vamos começar a juntar gente aqui para preparar uma chapa, para preparar um grupo para disputar a eleição. Depois para. Nós atuamos todo o ano, durante o ano inteiro. Tem eventos, encontros de mulheres regionais, encontros estaduais, encontro nacional. Nós temos uma faculdade. O Republicanos é o único, primeiro e por enquanto o único partido político que tem uma faculdade. Todos os partidos políticos, por lei, têm que ter uma fundação. Fundação ou instituto. Pela lei dos partidos políticos, 20% do fundo partidário tem que ir para o instituto ou para a fundação. Nós temos uma fundação, chama Fundação Republicana Brasileira. E, pela lei, essa fundação ou este instituto tem que fazer pesquisas, desenvolvimento, tem que fazer palestras, fazer eventos para inserção da população na política, palestras e eventos sobre política, sobre gestão pública, sobre cidadania. E a gente vinha fazendo isso. Nós atendemos, pela Fundação, mais de 20 mil alunos de graça por ano, com cursos de cidadania, de oratória, de marketing político, de inglês, de espanhol. Daí veio a ideia de fazer, então, um pedido ao MEC, ao Ministério da Educação, para criar a fundação. Esse pedido foi feito em 2014, em 2018. 4 anos o processo burocrático e é realmente demorado mesmo. E isso prova também que nós não mexemos os pauzinhos, não fomos lá atuar politicamente para aprovar rápido. Em 2014 foi feito o pedido, em 2018 o MEC autorizou e em 2019 começou a primeira turma de ciência política. Nós temos 6 cursos de pós-graduação. Só entrar no site lá, Fundação Republicana ou Faculdade Republicana. Fazemos uma mensalidade muito... Os cursos da fundação são de graça, mas na faculdade não. A gente cobra, mas cobra um valor simbólico. Veja você, um curso de graduação, nós vamos começar direito agora no ano que vem, o curso de graduação em ciência política, em Brasília, é presencial em Brasília, só tem 3 cursos de ciência política, a UNB, a Uniceub e a Faculdade Republicana. Nós cobramos R$349 por mês. As outras, tirando a UNB, que é pública, a outra cobra R$1.500 por mês. Então a gente faz isso também para estimular, para ajudar as pessoas, independentemente de coloração partidária. Para ser aluno da Faculdade Republicana não precisa ser filiado ao Republicanos. Hoje está tão em voga a questão do EAD, né? Estamos com processo dentro do MEC para lançar o EAD. Então logo o MEC autorize, nós lançaremos. E está bem avançado a parte burocrática lá no Ministério da Educação. Coronel, a senhora, lógico, teve a história da senhora é muito bonita na questão de vida mesmo, né? De chegar a coronel da Polícia Militar. Essa questão de oportunidade para a juventude, o que a senhora falaria para o jovem que quer iniciar uma carreira, que quer vencer na vida, né, honestamente trabalhando? O que fazer? Acho que essa é a missão mais nobre da política, é justamente abrir oportunidades. A gente vem aí, um país que tem um potencial enorme que não se concretiza. A própria cidade de Rio Preto é uma cidade que tem um potencial muito grande que também não se concretiza. Então, acho que esse investimento é obrigação de todos nós. Quando a gente fez o projeto, né, o plano de governo para a cidade de Rio Preto, era uma das questões que mais me motiva,
na realidade, me motiva até hoje, que é esse investimento, tanto em capacitação, quanto por meio do esporte, por meio da cultura. É o papel do Estado de não criar clientela para depender do Estado, mas formar pessoas para ajudar a desenvolver o país. Então, essa é uma visão importante. A gente tem que ter, claro, esses projetos de distribuição de renda, né, que socorre as pessoas numa situação emergencial, como aconteceu durante a pandemia e está acontecendo agora. Mas se você não te fizer esse investimento de longo prazo, melhorando a educação, abrindo portas de oportunidade, dando perspectivas, você vai criar clientela, você não está preocupado em desenvolver pessoas que vão mais tarde devolver essa contribuição que eles tiveram para o Estado, para o próprio Estado. Esse é um papel muito importante e que muitas vezes não é devidamente valorizado. Então a gente precisa muito trabalhar nessa base e transformar, a verdadeira transformação, ela vem por meio do trabalho. E para ter trabalho, você precisa da qualificação, da boa formação. E isso, inclusive, ajuda na atração de novos negócios. É um dos requisitos, mão de obra qualificada, é um dos requisitos que a empresa analisa como cenário para se instalar numa região ou outra. Então, você pega, por exemplo, Sorocaba, é uma cidade que tem lá um parque tecnológico bem desenvolvido, que cumpre realmente aquela tríade de ter lá o poder público, a universidade e a iniciativa privada reunidos num único local, promovendo a tecnologia, os novos negócios, as startups, por meio da incubadora, novos negócios. E aí você vê que na esteira disso, empresas grandes se instalam ali também. Então, falando especificamente de Rio Preto, com certeza outras regiões que se encontram na mesma situação, nós temos todo o potencial. Basta que você enxergue esse potencial, enxergue a oportunidade e trabalhe realmente para promover isso. Você acha que as pessoas hoje têm a percepção ideal de cidadania? As pessoas têm aquele sentimento dos seus deveres e direitos? Eu acho que depende muito do grau e do nível intelectual e de escolaridade que as pessoas têm. Infelizmente, a nossa educação, a educação básica no país, aqui no estado de São Paulo principalmente, é muito ruim. As crianças, os adolescentes, melhor dizendo, saem do ensino médio sem saber fazer uma redação, sem saber fazer conta. Então, eu acho que não é satisfatório, não é o desejável. E aí, obviamente que com esse nosso projeto aí, com o Tarcísio, se a população de São Paulo nos der essa oportunidade de governar São Paulo, a gente vai trabalhar para mudar isso. O senhor tem alguma ambição política fora deputado? Conseguindo a reeleição, o senhor tem algum outro cargo que o senhor tem em mente, trilhando? Às vezes o Senado? Olha, Rodrigo, o futuro a Deus pertence, né? A gente vai organizando na medida que as oportunidades vão aparecendo. Eu falei para você agora há pouco que eu decidi ser candidato em fevereiro de 2018 e a eleição era em outubro. Porque eu assumi a presidência do partido em maio de 2011 e vinha como presidente do partido até me tornar ministro em 2016, maio de 2016. E eu verifiquei que o cargo ajuda você a fazer o debate. Quando você é só o presidente do partido e não tem mandato ou não tem um cargo, você participa sim do debate, das discussões, mas quando você tem um cargo, você tem mais poder, você tem mais influência. E eu estou no segundo mandato, eu só ocupei 2 cargos públicos na minha vida, foi o de ministro de Indústria e Comércio Exterior e agora o cargo de deputado federal. No primeiro dia do mandato eu já fui eleito como vice-presidente da Câmara e do Congresso Nacional. Trabalhei ali, meu nome foi sempre lembrado e cotado para a sucessão do Rodrigo Maia, que era o presidente no primeiro biênio. E, recentemente ele deu a entrevista a um jornal de grande circulação, de circulação nacional, dizendo que se talvez o candidato à sucessão do grupo que ele estava coordenando fosse eu, o resultado poderia ter sido outro, eu não tenho dúvidas que seria outro, mas os reveses da política impediram que eu fosse candidato a presidente da Câmara em 2021. Agora eu tenho um compromisso, Arthur tem um compromisso comigo, eu acho que vai depender muito de quem vai ser o presidente do Brasil.
se Bolsonaro ganhar a eleição, for reeleito, é meio que natural que o Arthur Lira continue, já está sentado na cadeira, na presidência da Câmara. E aí ele tem um compromisso comigo, feito em 2021, de me apoiar em 2025 para a sucessão dele. Se eu vier a ser presidente da Câmara dos Deputados em 2025, é meio que natural ser candidato a deputado novamente para tentar ficar mais 2 anos, porque aquilo ali aquela cadeira de presidente da Câmara é um poder que você não pode abrir mão. Eu diria que falando da política, é o segundo cargo mais importante. Primeiro é o de presidente da República, o segundo é o de presidente da Câmara. Até porque todas as iniciativas do Poder Executivo começam a tramitar na Câmara. As medidas provisórias começam a tramitar na Câmara. Os projetos de leis encaminhados pelo Poder Executivo, seja com regime de urgência ou não, começam a tramitar na Câmara. As propostas de emenda à Constituição encaminhadas pelo Poder Executivo começam a tramitar na Câmara. E é o presidente da Câmara que escolhe o relator, o presidente das comissões. Então, se eu me tornar presidente da Câmara em 2025, é uma coisa que os meus colegas dizem que seria algo viável, eu acho que manterei-me candidato a deputado federal em 2026. Se isso não acontecer, eu posso ir em 26 para o Senado ou para um outro cargo, mas aí tem tempo ainda, né? Vamos aguardar. Quem tem tempo não tem pressa para decidir, né? Não, justamente. Coronel, a senhora já vivenciou a questão de preconceito? A senhora já teve algum exemplo? E qual que é a percepção da senhora em relação a isso? Acho que o preconceito ele existe, né? Seja por ser mulher, seja por ser uma pessoa negra. Nunca foi um impeditivo, um freio para que eu seguisse em frente, batalhasse por aquilo que eu acredito, fosse a luta como minha mãe nos incentivava. Você mencionou agora há pouco a nossa história de vida, né? A minha história de vida. E minha mãe foi uma mulher muito sábia dentro da sua simplicidade. Ela nunca aceitou que nós nos limitássemos por ser negra, por ter nascido na periferia, por ter uma situação humilde. Muito pelo contrário, fala assim, né? Você não é diferente de ninguém, né? E ela é uma frase que ela gostava muito, ninguém é melhor que ninguém. Então, isso nós crescemos com isso, mas isso não impede que eu admita que realmente existem ainda algumas situações que impedem uma melhor ascensão social, tanto da mulher quanto do negro. São questões ainda culturais, históricas, que precisam ser trabalhadas. Se você me permite fazer um comentário sobre isso, Rodrigo, nós temos uma deputada federal do Republicanos do Rio de Janeiro, Rosângela Gomes, que é negra. E ela foi eleita agora em 2021 para ocupar um cargo na mesa diretora da Câmara, representando o partido. Ela é a 4ª secretária e é a primeira mulher negra a ocupar um cargo na mesa diretora da Câmara dos Deputados, na história do país. Você veja que nós temos sim, eu acho, para além da questão do preconceito, nós temos um déficit, uma dívida histórica com as pessoas, com as mulheres, com os negros, com as pessoas mais humildes. Eu não tenho dúvidas que houve muito preconceito do grupo político, e isso aí geraria um outro podcast num outro momento, do grupo político que estava ali junto com o Rodrigo Maia, nessa questão de decidir pelo candidato à sucessão. Porque eu não sou político histórico, eu estou no primeiro mandato. Eu não sou de família política. Então, tudo isso, queira ou não queira, conta ao se tomar decisões. Eu sinto e sentia também um pouco de preconceito. Mas esse rapaz aí chegou agora e já quer sentar na janela. Sentar na janela? Não é sentar na janela, é questão de oportunidade de liderança. Mas, enfim, esse é um outro podcast. O espaço político você ocupa, né, deputado? Ele está ali. Se Exatamente. Você tiver a questão de você se articular, você consegue ocupar, né, o espaço. Claro, né? não tenho dúvida. Acho que essa questão do pioneirismo, né? Então, você fala, primeira presidente da OAB, primeira presidente do STJ, primeira... Então, enfim, esse pioneirismo, na verdade, é exclusão, né? Eu fui a primeira mulher negra na Casa Militar, a única mulher negra da primeira turma de oficiais em 79 anos do Barro Branco. Então, a gente percebe que ainda há um longo trabalho a ser feito para que você tenha uma situação mais equilibrada.
Tem a questão das cotas, que eu não vou entrar no mérito, que também daria um novo podcast, mas os partidos precisam trabalhar não para ter os 30%, mas para ter 50% no mínimo. Por isso que essa frase que o deputado mencionou, que é um dos lemas do nosso partido, que a mulher no Republicanos não é cota, mas uma necessidade, é porque nós não trabalhamos para ter 30% de mulheres, para poder ter os 70% de homens. A gente trabalha para incluir pessoas, para trazer pessoas que têm o potencial. E também não adianta chamar a prima, a mãe e a tia na última hora para cumprir a cota. O nosso papel enquanto partido político, enquanto liderança política, é buscar essa mulher que tem capital, que tem perfil para a política e às vezes nem ela mesma sabe disso. E trazê-la para esse grupo. Por isso que eu falo muito da importância de se fazer base política o tempo todo. Não é base para nos eleger futuramente, mas é ensinamentos. Daí a gente ter a preocupação de ter uma faculdade, de manter os grupos, né, tanto mulheres, jovens, etc., sempre funcionando, sempre trazendo novas pessoas, que é a única forma de você combater o preconceito é ter as pessoas nesses espaços, né? O porteiro de um prédio que não tem nenhuma família negra que mora naquele prédio, quando vem uma pessoa negra e toca a campainha, o que ele faz? Manda para o elevador de serviços. Então, a partir do momento que tiver metade de famílias negras naquele edifício, ele já não vai ter essa certeza que aquela pessoa é um funcionário. Então, a representatividade ela é importante, mas para isso a gente precisa desenvolver a sociedade como um todo. O deputado falou da questão da educação, do analfabetismo funcional, da falta de oportunidades, que conversávamos agora há pouco. Esse desenvolvimento, esse investimento em ser humano, ele é fundamental. Sem isso, a gente vai viver sempre correndo atrás de um prejuízo, de uma dívida histórica que nós temos com alguns grupos. Deputado, o senhor comentou sobre a importância da presidência da Câmara, né, de estar ocupando esse espaço. A gente percebe que tem alguns temas espinhosos que foram votados recentemente, como o final da saidinha temporária de presos, né? O que o senhor pensa sobre isso? O senhor que é especialista em direito de processo penal, né? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Falando agora do aspecto político e... Essa pergunta aí, posso pular? Pode. Porque aí, Rodrigo, eu não posso me despir aqui da minha condição acadêmica, de advogado, de professor de direito penal. A gente precisa entender, as pessoas precisam entender que quem comete crime hediondo não tem direito à saidinha nos moldes de quem não comete. Para ter direito à saidinha, aqueles que cometeram crimes hediondos precisa cumprir mais tempo de reclusão. A pena, ela tem 3 caráteres. Isso é didático, isso é técnico. É prevenção. Então, quando a pessoa comete um crime e ela é apenada, então isso tem um caráter de prevenir a sociedade. Olha, você não faça o mesmo que ele fez, senão você vai passar pelo mesmo que ele está passando. Ela tem um caráter de repressão, de reprimir realmente aquela pessoa que fugiu do acordo social de respeitar, enfim, de viver de acordo com as regras estabelecidas, e tem o caráter, deveria ter pelo menos, de ressocialização. Como é que você vai ressocializar as pessoas se elas não tiverem oportunidade? São seres humanos que delinquiram, mas que podem se recuperar. O problema é que o sistema prisional brasileiro não recupera ninguém. Esse terceiro caráter da pena, que é a ressocialização, aqui no Brasil, infelizmente, por inércia, por incompetência, por falta de investimento do poder público, não acontece. Então eu acho que a gente não pode jamais deixar de pensar nesses 3 caráteres da pena, dos quais o mais importante deveria ser a ressocialização, tentar recuperar aquele ser humano para a sociedade novamente. E isso passa por uma série de coisas. É óbvio que houve e há exageros nessa questão da saidinha, mas as pessoas precisam ter oportunidade. Eu votei favorável nesta lei, mas eu acho que a gente tem que fazer um debate mais amplo. Não se trata apenas de saidinha ou não. Não se trata apenas de progressão da pena ou não. Isso é uma coisa mais complexa, que não dá para aqui
falar em pouco tempo que a gente tem. Os bons acabam se pagando pelos maus, né? Exatamente. Aquelas pessoas que saem para buscar uma vida diferente, né, Coronel? E outros sim. que saem para cometer novos crimes, né? Sob o ponto de vista da segurança pública, realmente a gente percebe nitidamente, já fui comandante de área, sempre fui operacional, que há um crescimento de criminalidade e há um temor da população durante essas saidinhas. Então, eu concordo com o deputado que o debate é muito mais profundo, não basta apenas ser a favor ou contra. Hoje, claro, numa resposta rápida, eu sou a favor, sim, de mudar essa questão da saidinha, até porque hoje faltam critérios, falta avaliação psicológica, falta realmente que o juiz tenha elementos de convicção para dizer, não, essa pessoa pode sair, essa não pode sair. Então, a gente vê verdadeiros absurdos, como essa situação de alguém que mandou matar o pai e a mãe, sair no dia dos pais, sair no dia das mães. Então, são essas questões que acabam levando, né, até o político oportunista falar, não, eu sou contra, tal, acaba com tudo isso, para agradar, dar uma resposta rápida para a sociedade. Exatamente. Mas o problema é mais profundo. O que devesse fazer era endurecer os critérios de Seria concessão da saidinha e também o Estado dá condições de fazer os exames psicológicos, os exames criminológicos, que não dá, infelizmente. O juiz pega lá o caso concreto e não tem elementos para decidir, acaba decidindo... meramente pelo prazo. Entendeu? Não, ele está tanto tempo, cumpriu 2/5, cumpriu 2/3. Pela questão objetiva. E aí, na letra da lei, por isso, então, tem que mudar a lei. Quem acaba perdendo a Porque sociedade, não tem dúvidas que há aumento de criminalidade quando acontece isso. Mas o problema não está eminentemente na saidinha, está nos critérios e na forma que ela é concedida. Presidente, fora da política, o senhor tem algum hobby? Dá para fazer alguma coisa? O senhor tem filhos? Dá para se divertir? Dá para fazer? Filhos. Então, como é que dá para... Minha esposa não optou por ter filhos. Você sabe que quem manda nessas questões é a mulher, né? Lá em casa eu brinco que eu sou um PhD, um pobre homem dominado. E ela é que manda mesmo, então não quis. Eu vou fazer agora, 24 de agosto, 31 anos de casado e sem filhos. Mas meu hobby eu gosto de curtir um pouco a família, a casa, ficar em casa. Eu sou muito caseiro. E quando fico em casa eu procuro ler algum livro ou assistir algum filme, alguma coisa interessante. Está lendo alguma coisa especificamente esse período agora? Não, nesse período eu tô meio deixei de lado, né? Mas eu estou para iniciar agora um livro sobre o Supremo Tribunal Federal e a ditadura militar. Ah, bacana. Já a Coronel Helena está vivenciando uma experiência pessoal diferente, né, Coronel? Que é a filhinha. Como é que está sendo essa questão para a senhora? Bem, Rodrigo, eu soube muito nova que eu não daria luz aos meus próprios filhos, né? E desde o começo, desde essa notícia, eu já tinha pensado na adoção. Que eu acho que além de, claro, também para que eu tenha uma família, mas porque existem pessoas, crianças e adolescentes que precisam de uma família, precisam de um lar. E eu tive a felicidade, né, depois de um longo processo, de que chegou minha bebê, né? Então, eu me tornei mãe no ano passado, de uma linda menina, que vai fazer 1 ano agora, no sábado. Então, é uma experiência maravilhosa, muito rica, que muda realmente todo o planejamento, toda a estrutura familiar, as prioridades, elas migram radicalmente para outro polo. Agora a prioridade é o bem-estar dela, então a gente tem toda uma organização muito diferente, mas está sendo maravilhoso. O Zé Vitor, o marido da senhora, é artista, né? Cantor sertanejo. Passou o primeiro dia dos pais ontem. Primeiro dia dos pais. Foi emocionante, né? A gente já acorda e até os amigos, a própria família, dando os parabéns para ele, né? Por ser o primeiro dia dos pais. E aí a gente comemorou de uma forma muito simples, muito básica, que em família, né? Que é o que precisa, né? A gente precisa sempre resgatar essa convivência familiar, esses valores familiares e se dedicar a isso essencialmente no Dia dos Pais, no Dia das Mães. A percepção da família, deputado, está um pouco distorcida, né? Da família tradicional. Como é que o senhor avalia essa? Eu primeiro queria parabenizar a Coronel Helena, o Zé Vitor e a sua filha, né? Obrigada. Eu fui adotado no dia que nasci. Não conheço meus pais biológicos. E quando eu tinha 5 anos de idade, os meus pais se separaram. E eu fui entregue por ele, pelo meu pai adotivo. Até hoje não conheço os pais biológicos.
para a mãe dele, portanto, minha avó paterna adotiva, que teve 13 filhos biológicos. Eu me lembro que cresci assim. Toda vez que perguntavam para ela, quem é esse menino? Ela falava, é filho de criação do meu filho, que eu estou acabando de criar. Então, essa questão da família, Rodrigo, é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que respeitar as escolhas das pessoas, mas também essas pessoas que são minoria não podem querer impor a sua opinião, a sua ideia para os demais. Eu sou um defensor da família, não tem jeito, não dá. Família tradicional, casamento, não dá para desvirtuar, até por princípios religiosos também. Eu que sou cristão, sou evangélico, não dá para você desassociar. Quando houve a formação do mundo, Deus disse lá, deixa o homem, pai e mãe, se unirá a uma mulher e os dois serão uma só carne. Então, não tem como procriar, não tem como a sociedade continuar de uma relação entre homem, mulher, mulher. Não estou aqui discriminando, eu respeito as opções das pessoas, mas elas não podem também querer impor aos outros, principalmente questões de ideologia nesta parte para as crianças. Não dá para ficar despertando a sexualidade das crianças de forma precoce. Eu esses dias recebi um vídeo que achei assim uma coisa tão grotesca, mas é o que está acontecendo nas escolas hoje em dia. 2 crianças, pelo tamanho delas assim no vídeo, eu diria que elas não ter mais do que 5 anos. Um menino e uma menina se beijando, mas se beijando assim, beijo longo, prolongado. Para que despertar a sexualidade de uma criança de 5 anos? De 6 anos precocemente. Então esse debate está aí, está na pauta do dia, acaba sendo polarizado entre os 2 grupos políticos que estão disputando aí o principal cargo político do país, que é a presidência da República. E eu acho que ninguém quer essa imposição. Deixa as pessoas escolherem o que elas querem e respeitá-las. Mas esse pessoal, essas pessoas que são ativistas, porque o problema não está em a pessoa ser lésbica ou ser homossexual. Isso não é problema, isso é a escolha da pessoa. O problema está em ela querer impor a sua escolha aos demais. O problema está no ativismo. O ativismo dessas pessoas, na militância. Então, isso muito me preocupa. Eu não tenho filhos, portanto não tenho netos, não terei, mas a quem tem eu acho que é preocupante. Legal. Eu já posso falar deputado? Ainda não, né? Quase. Espera até amanhã. Boa sorte para a senhora. Agradeço muito a participação da senhora aqui no Diário do Rodrigo Lima. Rodrigo, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez quero parabenizá-lo pela iniciativa, desejar aí muito sucesso para você e precisando da gente, a gente está à disposição, você tem meu contato desde a época, né, faz muitos anos que a gente conversa, respeito muito o seu trabalho e podendo contribuir com você com alguma questão, estou sempre à disposição. Deputado, um prazer sempre, a gente nunca tinha estreitado essa conversa por muito tempo, né, o senhor sempre vinha muito corrido para Rio Preto, a agenda sempre atribulada. Agradeço pelo bate-papo aqui no Diário do Rodrigo Lima. Eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Eu acho que as outras vezes foi muito por conta do veículo que você trabalhava. Não tinha muito tempo, muito espaço, eram aquelas mais bate-papos e não houve oportunidade. Um podcast nos dá a oportunidade que nos, entre aspas, obriga a sentar pelo menos 1 hora, 1 hora e meia para bater papo e falar um pouco do que a gente pensa. Então, parabéns pela iniciativa, pelo podcast, pelo blog, pelo site e desejo sucesso a você. Muito obrigado pela presença de vocês dois, tá bom? Obrigada. Gente, e agradeço você que esteve com a gente até agora aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima. Você pode acompanhar essa entrevista no YouTube, no Diário do Rodrigo Lima, no canal no YouTube, também no portal de notícias, diariodorodrigolima.com.br e também as nossas outras redes sociais, o Diário do Rodrigo Lima no Facebook, também no Instagram, vai ter os cortes, viu? Teremos os cortes aqui com os 2 entrevistados, a Coronel Helena e também o deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. Meu muito obrigado por vocês terem acompanhado e até a próxima, pessoal, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.